Fala aí, galerinha do meu coração, bom dia, tudo bom com vocês? E aí, como é que tá sendo essa quarentena louca de vocês aí, hein? Estão se cuidando direitinho? Ficando em casa e se limpando toda hora? Espero que sim, hein? Aposto que devem estar se entupindo de Netflix aí, doces até dizer chega, né? Não conheço vocês? Mas então, gente, como nosso coordenador disse para vocês aí ontem, enquanto nós estivermos nesse período aí de recesso que o governador decretou, né? Todas as nossas aulas, que seriam presenciais ao longo desse tempo, passarão a ser online até que se finalize esse período aí de quarentena, tá bom? Acharam mesmo que iriam se livrar de mim assim tão fácil, né? Seus bandos sem vergonha. Bom, dito isso, vamos então continuar a nossa aula de onde paramos, né? Vamos lá? Para quem não lembra, nós havíamos parado aí na parte de configurações do computador, né? Então, como já faz muito tempo desde que a gente iniciou essa matéria, eu irei dar um breve resumo aqui sobre tudo que foi dito com relação a isso e continuaremos a partir daí, ok? Então, seguinte, rapaziada. Primeira coisa que nós iremos fazer, gente, é acessar o painel de controle, né? Como a gente já tinha feito na última aula. Lembrando que o painel de controle é acessado pelo menu iniciar, né? O botãozinho aqui do menu iniciar. Painel de controle. E aí nós temos a nossa janelinha bonitinha aqui. Só lembrando, rapaziada, que assim que a gente acessa o painel de controle pela primeira vez, ele vem desse jeito aqui, né? Com a exibição por categoria. Aqui, lembrando disso aqui? Lembra que eu tinha dito que esse modo de exibição, eu particularmente não recomendo muito a utilizar. Eu pessoalmente não uso esse modo de exibição no painel de controle, porque ele meio que agrupa, né, todas as configurações que o Windows possui, que o sistema possui. Tanto é que lembra que eu dei até aquele exemplo do mouse? Por exemplo, se a gente quisesse fazer a configuração do mouse, que tem aqui no painel de controle, cadê ele aqui, né? A gente não está vendo a configuração do mouse, porque ele está meio que agrupado nessas opções aqui. Então a gente já perdeu um tempão até achar essa configuração aqui para poder aí então acessar ela. Então, para a gente não perder esse tempo todo aí, a gente pode trocar a exibição para ícones grandes e aí voa lá. Temos aí todas as configurações bonitinhas para a gente poder utilizar. Tá certo? Então, só lembrando, hein? Ele vem no modo de categoria a princípio e aí nós trocamos para ícones grandes para poder acessar todas as configurações que o sistema tem a nos oferecer. Vale lembrar também que a gente pode acessar pelos ícones pequenos, né? Olha lá. Ele também vai dar para a gente todas as configurações, só que vai vir com tamanho reduzido. Então, para a gente não precisar forçar a vista à toa, para ninguém ficar cegueta aí dos olhos, a gente vai para ícones grandes. Ok? A partir daqui, nós iremos continuar a aula direitinho normalmente. Tá certo? Então, primeira coisa, ó. Primeira configuração que nós iremos acessar aqui será a do mouse. Justamente ela, né, que eu tinha falado como exemplo agora há pouco. Vamos clicar nela aqui. E aí, reparem, olha só, que nessa janelinha que ele nos dá, nós temos aqui 5 abas, aba de ponteiros, aba de botões, opções do ponteiro, roda e hardware. Só que no nosso caso, gente, nós iremos utilizar apenas essas 4 primeiras abas aqui, tá? Essa última aba de hardware nós não iremos utilizar não, porque não vem ao caso, né? Essa parte aqui é mais para o curso de hardware em si, o curso de montagem e manutenção. Para o nosso curso aqui, nós iremos utilizar mais essas 4 abas, beleza? Então, ó, vamos começar pela aba botões aqui. Na aba botões, nós temos aqui 3 grupos. Se vocês observarem, ó, tem essa linha aqui que separa os grupos de cada aba. Temos aqui, então, o grupo configurações dos botões, grupo velocidade do clique duplo, grupo trava do clique e é isso aqui. Configurações dos botões primeiro, ó, alternar entre os botões primário e secundário. Repara que o símbolo do mouse aqui, ele tá com os 2 botões, né, esquerdo e direito, que a gente já tinha aprendido isso algumas aulas atrás, lembram as funções que cada um tem, né, o que o botão esquerdo faz, o que o botão direito faz, o que o botão do meio faz. Lembra que eu falei que muita gente não considera esse botãozinho do meio aqui como botão realmente, né? As pessoas pensam que ele só serve para rolar a página, mas eu expliquei para vocês que não é bem assim. Ele é sim considerado um botão porque ele clica. Quando a gente aperta nele, a gente ouve aquele cliquezinho, né? Então, isso quer dizer que ele vai executar uma certa função, além só do simples fato de rolar. Tá certo? Mas então, ó, reparem que desses 3 botões do mouse aqui,
O botão da esquerda, ele está com preenchimento azul. Isso indica, galera, que é esse botão aqui que tem aquelas funções principais que a gente tinha visto algumas aulas atrás, né? Que é a ação de selecionar um item, de abrir um item, ou de arrastar, né? Ou de mover, tanto faz. Então é esse botão aqui que tem essa função principal. Agora, caso a gente queira trocar essas funções, porque como ele está dizendo aqui, o botão esquerdo tem as funções principais que eu disse agora. O botão direito é aquele que eu disse a respeito do menu de acesso rápido, né? Esse menuzinho de acesso rápido que aparece aqui, quando a gente clica com o botão direito, né? Lembram disso? Quando a gente clica com o botão direito, aparece esse painelzinho aqui que a gente chama de menu de acesso rápido, tá certo? Eu já expliquei sobre ele, então a gente não precisa voltar ao caso aqui, mas só relembrando, né? Isso aqui que é o menu rápido. Agora, caso a gente queira trocar essas configurações, por exemplo, eu quero que esse menu rápido apareça no botão da esquerda quando eu clique nele. E aquelas funções de abrir, selecionar e mover, eu quero que façam isso a partir do botão da direita, ou seja, eu quero inverter essas funções. Como é que eu faço isso? É só marcar essa opção aqui, alternar entre os botões primário e secundário. Marcou, pronto, olha lá. Repare que o preenchimento azul passou do botão da esquerda para o botão da direita, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, Eu vou tentar desmarcar essa opção aqui com o mesmo botão que eu utilizei para marcar, que é o botão da esquerda, né? Vamos ver, Estou clicando. Não sei se vocês estão ouvindo o clique aí que eu estou dando, Mas, por que ele não está fazendo nada? Porque agora o botão que faz essa função de marcar e desmarcar, né? Que é de selecionar ou tirar a seleção, não é mais o botão da esquerda, é o botão da direita. Então, qual é o botão que eu vou ter que clicar aqui agora para desmarcar? É isso aí, botão da direita, Pronto, desmarcou. E isso serve para qualquer outra coisa, né? Por exemplo, vou marcar de novo, agora com o botão da esquerda, Marquei. Se eu tentar agora habilitar qualquer uma dessas outras abas aqui com o mesmo botão que eu usei para marcar, ele não vai funcionar, né? Porque o botão que faz essa função agora passa a ser o da direita. Quer ver só? Se eu tentar clicar de novo com o da esquerda, eu não consigo. Tá vendo? Não consigo fechar, não consigo cancelar, nem dar ok, nada disso. Para eu fazer qualquer uma dessas funções aqui, tem que usar o botão da direita. Então, olha lá. Agora sim eu consigo fazer a seleção deles com o botão da direita, tá certo? Vou voltar aqui. Mas é aquilo, né? Essa opção aqui, gente, para quem esteja se perguntando, né? Para que diabos a gente vai usar essa opção aqui? Para que intuito a gente usaria essa opção aqui? Isso aqui é mais, galera, para canhotos. Alunos canhotos, eles têm uma certa dificuldade, alguns, né? Não são todos, não. Mas alguns, eles têm uma certa dificuldade em usar a mão da direita, né? Que é o que a gente costuma usar. Então, para poder facilitar eles, a gente deixa essa opção marcada aqui. E aí eles vão conseguir acessar e utilizar os botões tranquilamente. Tá certo? Quem é canhoto aí, se quiser testar, tá? Vocês vão ver que vai ficar mais prático. Então, vou desmarcar aqui. Já ia clicar com o botão da esquerda, topeira mesmo, né? Botão da direita, cacete. Isso. Beleza? Próxima configuração aqui agora, velocidade do clique duplo. O que ele faz? Repare que nessa pastinha amarela aqui, nós temos um exemplo de como a gente utilizaria o modo de abertura e fechamento de pastas. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa pastinha e tentar abrir ela, como se eu fosse abrir uma pasta normal, né, como essa daqui, por exemplo, ou qualquer outra, se eu clicar duas vezes, lembrando que como eu desmarquei essa opção aqui de cima de alternar, eu agora volto para o botão da esquerda, né? O botão da esquerda que faz a função de abrir, de selecionar e tudo mais. Então, cliquei duas vezes. Não sei se vocês vão ouvir o barulhinho aí, mas tenta ouvir o clique que eu vou dar aqui bem perto, Olha lá. Reparem que a velocidade que eu dei aqui para poder abrir a pasta foi normal, né? Da velocidade que a gente usa no nosso dia a dia. Vou clicar duas vezes de novo. Opa, não foi. Espera aí. Olha lá. Fechou. Reparem que na primeira vez que eu tentei fechar a pasta, não foi por quê? Porque eu cliquei duas vezes devagar. Abaixo da velocidade permitida, que é esta daqui, nesse ponto aqui, entre o lento e o rápido. Reparem que na última vez que eu cliquei duas vezes aqui para poder fechar, eu tive que fazer mais rápido a velocidade, né? E aí sim ele registrou e fechou a nossa pasta. Mas isso que aconteceu aqui agora para mim, geralmente acontece com vocês também, né? De vez em quando a gente vai tentar abrir algum ícone ou de alguma coisa, seja uma pasta, um programa, ou o que for, um filme, seja lá o que for. Às vezes acontece isso, né? É normal, a gente clica duas vezes
e ele não registra, porque a gente não usou a velocidade adequada. Tá? Então, para a gente poder resolver isso, a gente pode trabalhar com essa velocidade do clique duplo. Por exemplo, se você não quer ter o trabalho, né? Se você não quer ter a preocupação de ter que ficar clicando 2 vezes rápido, que nem eu tive que fazer aqui agora, é só a gente jogar esse ponteiro aqui para o lenta. Ó. Porque agora, vocês vão reparar que eu não vou precisar me preocupar em clicar 2 vezes rápido. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar uma vez nessa pasta, vou esperar um pouquinho e vou clicar de novo. Reparem que ele ainda assim vai abrir a pasta. Vamos ver, ó. Vou clicar uma vez. Cliquei uma vez, depois cliquei de novo. Olha lá. Abriu a pasta. Beleza? Vou fechar de novo. Ó. Cliquei uma vez, depois cliquei de novo. Fechou a pasta. Reparem que eu não precisei clicar 2 vezes em sequência. Eu cliquei, esperei um pouquinho e cliquei de novo. Vamos fazer aqui de novo. Ó. Cliquei, depois cliquei de novo. Abriu. Cliquei, depois cliquei de novo. Fechou. Eu não tive que fazer isso aqui, ó. Olha a velocidade que eu dei, ó. Isso aqui é rápido. Isso aqui, ó, é devagar. Tá certo? Ó. Entenderam? Não precisa clicar 2 vezes em sequência. Fica muito mais prático de utilizar. Tá certo? Mas aí fica a escolha de vocês, tá? Fica a critério de vocês decidirem aí. Eu, particularmente, não utilizo a velocidade toda no lenta, não. É coisa minha, mas aí vocês que decidem. Vai testando as velocidades, ó. Reparem que se eu colocar tudo no rápida, se eu clicar 2 vezes com a mesma velocidade que eu cliquei aqui no lenta, olha o que vai acontecer, ó. Não vai abrir nem a pau. Tá vendo? Eu vou clicar 2 vezes de novo, ó. Cliquei de novo, não abriu. Vou clicar um pouquinho mais rápido, ó. Ainda assim não abriu. Mais um pouquinho rápido. Tá vendo? Então, como a velocidade está toda no rápida, eu vou ter que clicar bem rápido mesmo. Quase que em sequência, né? Ó. Olha lá. Agora sim ele abriu. Para fechar, mesmo esquema, ó. Tá certo, gente? Eu não aconselho a colocar tudo no rápida, porque vai te atrapalhar. Falo por experiência própria. Na pressa lá no seu dia a dia, né? Você vai querer acessar as coisas rápido e não vai conseguir por causa desse diacho aqui. Então, deixa a configuração média, de média para baixo, tá, gente? De média para lenta. Eu, particularmente, gosto de deixar no meio mesmo aqui. Tá certo? E aí a gente consegue, ó, abrir e fechar tranquilamente, qualquer coisa. Beleza? Última configuração aqui dessa aba botões. Trava do clique, ó. Ativar a trava do clique. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui, na verdade, é muito interessante para quem gosta de jogar. Mas jogos de... Como é que é mesmo? Jogos de FPS, isso, jogos de FPS e de MOBA, que é esses LOL da vida aí, né? Jogos de RPG que você precisa ter que ficar clicando várias vezes para o bonequinho se mexer, né? Ou você ter que ficar clicando e segurando para ele poder andar, para ele poder atirar, alguma coisa assim. Então, para você não ter o trabalho de ter que ficar clicando e segurando o botão do mouse, nós temos essa configuração aqui. Quase ninguém conhece, é mais os gameplays mais avançados, aí, mais hardcore aí da vida que conhecem essa configuração aqui, que inclusive utilizam bastante ela para jogos de RPG, né, de FPS e tudo mais. Vamos testar aqui, ó. Ativar a trava do clique. O próprio nome já diz, né? O próprio nome já é autoexplicativo, já é intuitivo. Ativar a trava do clique, ou seja, quando a gente clicar com o botão do mouse, o botão da esquerda, né, que faz a função de selecionar um item, ele vai travar o clique de certa forma que você não vai precisar manter o dedo no botão. Quer ver só um exemplo? Ó, vou aplicar aqui, lembrando, gente, que não deu ok aqui na janelinha não, tá? É interessante para você poder testar essas configurações aqui, apenas confirmar essas configurações que vocês forem alterando, clicando no aplicar. Por quê? Se você só clicar em aplicar, você vai confirmar essas configurações que você fez aqui, você vai registrar ela no seu sistema, mas não vai fechar essa janelinha aqui, ó. Porque se você der ok, ele vai registrar, só que ele vai fechar. Quer ver só? Vai demorar um pouquinho, né? Porque essas configurações eles têm que salvar mesmo no Windows, mas olha lá, ele confirmou, mas fechou a janela, coisa que a gente não queria. A gente queria confirmar as configurações mantendo aquela janela. Então, sempre quando você for configurar qualquer coisa e ele der essa opção de aplicar aqui, utilizem apenas ela, tá? Então, ó, desmarquei, marquei, vou aplicar e pronto. Eu não vou precisar habilitar aqui de novo essa janela para poder utilizar, certo? Então, ó, vou fazer um teste rápido aqui, ó. Vou manter essa janela para o lado aqui. E agora é o seguinte, ó. Eu vou, por exemplo, pegar...
sei lá, vou pegar o ícone da lixeira, ó. Eu vou pegar o ícone da lixeira e vou arrastar aqui para baixo, que nem a gente aprendeu lá na primeira aula, né? Na primeira aula de Windows a gente aprendeu sobre essa manutenção aqui na área de ícones, da área de trabalho, né? Então, ó, se eu clicar no ícone aqui da lixeira, segurar e arrastar, daquele jeito que nós vimos lá na primeira aula, assim que eu soltasse o botão do meu mouse aqui, nessa partezinha aqui da área de trabalho, o ícone já teria que vir para cá, né? Mas olha só, soltei o botão do mouse. Soltei, tá certo, gente? O meu botão, o meu dedo não está encostado no botão. A minha mão está fora, está longe do mouse. Mas reparem que ainda assim, vou mexer no mouse aqui, ó. Olha lá. Reparem que ainda assim o ícone ele está se movendo. Por quê? Porque na verdade o botão esquerdo ele está travado, gente. É como se o nosso dedo tivesse no botão pressionado, mas na verdade não está, porque ele travou o clique. Tá entendendo? Então, eu não preciso estar com o dedo pressionado no botão para eu poder arrastar o que eu quiser. Olha lá, na primeira vez que eu fiz isso, eu arrastei, soltei, mas o botão continuou travado. Tá certo? Bem legal isso aqui, tá? Isso aqui é como eu disse para vocês, isso aqui é mais para duas ocasiões, para jogos, como FPS e MOBA, e para coisas de design gráfico, de artes gráficas. Quem gosta muito de desenhar no computador, gente, quem gosta muito de vetorizar, fazer o processo de vetorização, que é você pegar uma foto digital, uma foto que você tirou do seu celular, né, uma foto sua que você tenha tirado, e você converter ela em desenho. A gente vai aprender isso mais para frente, no curso de design gráfico. Mas para quem não sabe, esse processo de pegar uma foto real e converter em forma de desenho se chama vetorização. Mas a gente vai ver isso aí mais com calma depois. Mas utilizam bastante nisso aqui também. E inclusive a gente vai usar, tá? Quando a gente chegar nessa parte aí de design gráfico, de vetorização em forma de desenho, a gente vai usar bastante essa ativação de trava do clique. Mas ó, estou movendo aqui o botão do mouse e quando eu quiser confirmar, basta eu clicar de novo, ó. Cliquei, eita caralho, voltou para cá, pera aí. Cliquei, segurei e arrastei. Ó, veio para cá. Vou clicar e pronto, ele veio para cá. Estão entendendo, gente? Vou fazer de novo, ó. Cliquei, segurei e arrastei. Quando eu soltar o botão do mouse, eu vou soltar, ó. Olha lá, não sei se vocês ouviram, mas eu soltei o botão do mouse. Mas, ainda assim, ele continua travado. Vou colocar ele aqui onde eu quero e para confirmar, basta clicar de novo. Olha lá. Certo, galerinha? Deu para entender, né? Então vamos voltar aqui nas configurações do mouse. Aqui. Ó, olha o que aconteceu, tá vendo? Arrastei a janelinha, soltei o botão, mas ainda assim ela continua marcada aqui. Então isso aqui foi até bom acontecer, porque eu, gente, particularmente, não gosto de usar essa configuração quando eu não estiver nessas duas situações, né, de jogos ou de design gráfico, por causa disso. Isso aqui também atrapalha demais no nosso dia a dia, no serviço, tá? É como eu disse para vocês, se não estiver utilizando aquelas duas situações, de artes gráficas ou de jogos, não utilizem essa configuração. Podem até utilizar, né? Mas eu não recomendaria. Então, vou desmarcar aqui. E pronto. Quando eu aplicar, se eu tentar mover o ícone lá de novo, ó, na hora que eu for soltar, vou soltar o botão, ó. Soltei. Ele foi. Ele não ficou travado, ele foi direto para lá. Eu não precisei clicar de novo para poder confirmar ele. Ok? Vou voltar aqui. E pronto. Vamos continuar? Aba de ponteiros agora. Olha lá. Nessa aba de ponteiros aqui, gente, ela é interessante porque ela não vai trabalhar com uma função do mouse. Ele não vai alterar nada de comportamento do mouse. Isso aqui é mais para a parte de visualização do seu ponteiro do mouse. Isso aqui é mais para a parte visual mesmo, de personalização. Ou seja, reparem que no padrão do nosso cursor aqui, ele é esse ponteiro branco com tamanho médio, né? Com tamanho pequenininho. Mas se eu vier aqui na opção de esquema e trocar essa opção que já vem, ó, o Windows Aero, esquema do sistema, eu vou colocar, por exemplo, aqui o Windows Aero extra grande. Repara que esse cursor do mouse aqui, ele vai aumentar. Ele não vai fazer mais nada além disso, tá? De aumentar o tamanho do ícone, ó. Cliquei, olha lá. Ele aumentou o tamanho do ícone do mouse. Reparem que tudo aqui embaixo aumentou também. O que significa essas opções aqui de baixo, ó? Essas opções aqui, gente, são tudo o que acontece com o cursor do seu mouse. Exemplo, estou aqui
com o mouse parado em uma opção, né? Reparem que às vezes o cursor do mouse aparece essa mãozinha, né? Ao invés de aparecer a setinha, aparece uma mãozinha. Essa mãozinha aqui acontece quando a gente está em cima de um link, coisa que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas só para vocês entenderem, sempre quando a gente estiver em cima de um link, que é para onde ele vai te acessar para algum outro lugar, para uma outra página, alguma outra coisa, essa mãozinha aqui, ela vai ser alterada, ó, conforme está aqui, seleção de link. Olha lá, ele está dizendo que a sua mãozinha também vai ficar com tamanho extra grande. Quando a gente estiver movendo uma janela, não aparece essa cruzinha aqui, ó? Então, ela também será aumentada. Quando a gente está aumentando ou diminuindo uma janela, não aparece essas setinhas que a gente já aprendeu nas últimas aulas? Então, tudo será aumentado, gente. Olha lá. Todas as opções de visualização do ponteiro do mouse, seleção normal, né? Quando está carregando alguma coisa, né? Quando um programa está carregando, ele não fica com a bolinha girando? Olha lá a bolinha girando. Então, ela será aumentada também. Então, gente, eu estou explicando isso para vocês entenderem que qualquer um desses esquemas que vocês escolherem, todos os comportamentos do mouse aqui embaixo serão afetados, serão alterados. Quer ver só? Vou colocar aqui em preto, ó, Windows em preto. Vou colocar ele no tamanho normal, né, que é esquema do sistema. E ó lá. Reparem que a nossa setinha normal, seleção normal, vai ficar com um tamanho pequeno, com a cor preta. E todos os outros comportamentos também vão ficar pretos, ó. Reparem que aquela bolinha que fica girando, agora não é mais a bolinha, é uma ampulheta. E na cor preta, né? Windows em preto. Olha lá, as setinhas de redimensionamento das janelas, ao invés de ficar branco, tá preto. Então, tudo foi alterado, tá certo? Tudo que vai acontecer com o seu ponteiro do mouse vai ser alterado conforme você for trocando o esquema dele aqui, tá? Então, ó, o Windows Aero, a única coisa que muda é o tamanho, tá certo? Volta para a bolinha girando lá, ó, quando o programa estiver carregando, volta com o ponteiro branco, só que a única coisa que muda é o tamanho. O Windows Aero, o esquema do sistema, é o tamanho padrão, é o tamanho normal. O Windows Aero grande, ele aumenta um pouquinho, tudo, e o Windows Aero extra grande aumenta mais ainda, tá? O Windows em preto, ele faz a troca da cor, fica preto, ele aumenta o tamanho dos ícones, né? O Windows em preto extra grande ou grande, só que reparem que algumas coisas ele altera também, como por exemplo aquilo que eu falei, né? A bolinha, ao invés de ficar bolinha, tá uma ampulheta, então ele muda certas coisas aqui. E só por via de curiosidade, gente, essa ampulheta aqui, ela é dos Windows antigos, tá? Nas versões antigas do sistema Windows, ao invés de ser aquela bolinha que ficava girando, era essa ampulheta aqui, que ficava girando também, conforme ia carregando o programa, tá certo? Então, tem essas opções aí para vocês. E uma outra coisa que é o seguinte, ó, caso você queira manter a cor branca da setinha do seu mouse, do ponteiro branco, né? Mas você quer que continue aparecendo aquela ampulheta na cor branca também, nós temos aqui, ó, o padrão do Windows. Ó, padrão do Windows grande. Olha lá, nós mantemos a setinha branca, só que a nossa bolinha girando, quando tiver um programa carregando, não vai mais aparecer, vai aparecer a ampulheta na cor branca, que era o que realmente acontecia nos Windows antigos, tá? Nas versões antigas do Windows, a ampulheta, ela vinha branca, era esse padrão do Windows aqui que era utilizado. Esse esquema aqui, o Windows Aero, ele só veio a partir do Windows 7, tá, gente? Que é esse que a gente está usando aqui. Antes dele, que era o Windows XP e tudo mais, os outros antigos, era essa ampulheta aqui. Tá certo? Não sei por que cargas d'água não tem padrão do Windows normal, só tem grande e extra grande. Aí vocês vão ter que perguntar para o próprio Bill Gates, o doidão lá que criou o sistema, né? Mas no nosso caso aqui nós só temos essas duas opções. Vou colocar aqui no normal. Ah, e outra coisa, ó, já ia esquecendo. Esse último esquema aqui, o Windows invertido, ele é legal também. Muita gente não entende como é que funciona ele, mas é o seguinte, gente. O Windows invertido, o esquema do sistema, repare que fica tudo pretão, né? Fica tudo negro mesmo, diferente do Windows em preto, que tem algumas coisinhas com contorno branco, ó. O Windows invertido, ele fica tudo preto. Mas por que acontece isso? Na verdade, gente, ele não está preto. Ele está criando um contraste com o fundo por onde ele for passar. Ou seja, se o fundo da onde eu estou passando o mouse for branco, ele vai ficar preto.
Agora, se o fundo da onde eu estiver passando o mouse for preto, ele vai ficar branco. Ou seja, ele cria um contraste para você sempre ver a setinha do seu mouse. Olha que legal. Vamos ver aqui um teste? Ó, vou clicar em aplicar. Windows invertido, esquema do sistema para ficar o tamanho normal. E eu vou aplicar aqui, ó. Olha lá. Olha o que vai acontecer. Se eu colocar aqui o ícone em cima de uma... Aqui, ó. Se eu colocar ele em cima de uma cor preta, olha o que vai acontecer. Olha lá. Ele vai ficar branco. Repare que o que está trocando aqui de cor, gente, não é as letras, tá? É a setinha do seu mouse. Olha lá. E é como eu disse, né? Se por onde ele for passar você tiver uma cor preta, ele vai se transformar em branco. Somente naquelas partes lá que você quer ler, né? Para ele não ficar atrapalhando o cursor do seu mouse. Tá certo? Olha lá. A gente consegue ver por onde está passando. Beleza, gente? Aqui também, ó, fundo preto, setinha branca. Tá certo? Se eu tivesse alguma outra coisa ali branca, ele se transformaria em preto. Ó, preto, branco. Beleza? Isso aqui não vai mudar muito na nossa vida, né? Mas fica aí a dica, né? Fica aí a opção caso alguém gostar dela, né? Ok? Vou voltar aqui então para o normal. Windows aéreo, esquema do sistema. E é isso. Terminamos aqui. Lembrando de clicar em aplicar, né? Reparem que essa opção aqui, ó, ativar a sombra do ponteiro, eu desmarquei aqui para a gravação não ficar muito pesada, tá? Mas na sua casa, provavelmente ela vai estar marcada. Esse mouse, essa sombra do ponteiro aqui, gente, ela não vai mudar nada na nossa vida também. Ela só vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Reparem que aqui no seu mouse, ele não tem nenhuma sombra atrás, né? Mas ao marcar, eu vou marcar, olhem para cá o que vai acontecer, ó. Marquei, vou clicar em aplicar e, ó, reparem que logo aqui atrás do seu mouse, olha para o meu mouse se mexendo aqui, ó. Reparem que atrás dele, ele vai ter a sombrinha, coisa que não estava acontecendo antes. Vou desmarcar aqui, ó, vou clicar em aplicar e olha lá, cadê a sombrinha? Não está aparecendo. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tinha uma sombrinha atrás do mouse. Vou marcar aqui a opção de sombra do ponteiro, apliquei e agora eu tenho essa sombra aí bem no canto inferior direito do mouse, ó. Tá certo? Questão de gosto, questão de apenas personalização do seu mouse, né? Não vai influenciar em nada o comportamento dele, mas tem essa opção aí. Ok? Vamos continuar então? Seguinte. Próximo aqui, ó. Opções do ponteiro. Terceira aba. Nessa aba aí, gente, opções do ponteiro, ela vai trocar o comportamento do seu mouse, diferente dos ponteiros que era só a parte de visualização, né? A parte de personalização mesmo. Aqui em opções do ponteiro, reparem, ó, que nós temos 3 grupos também, que nem aqui na aba botões, 3 grupos, que é o grupo movimento, grupo apontar para o botão padrão e o grupo visibilidade. Reparem que nesses 3 grupos aqui, gente, ele vai fazer justamente o que eu falei, a parte de comportamento, ou seja, movimento, você vai trabalhar com a sensibilidade do seu mouse. Isso aqui, gente, é a mesma coisa, são as mesmas situações da trava do clique, tá certo? Ao que? Aquela situação para jogos e para artes gráficas, ou seja, se você quer que o seu mouse fique extremamente sensível ao movimento da sua mão, você coloca aqui, ó, a setinha, tudo no rápido. Porque ao fazer isso, só de você mover só um pouquinho o seu mouse, ó, olha para como é que a setinha está indo longe. Eu não estou movendo muito a minha mão. Um leve movimento para o lado e ó, o mouse vai longe. Tá certo? Isso que é a sensibilidade dele. Diferente se eu colocasse tudo no lenta. Se eu jogar esse cursor tudo no lenta, olha o que vai acontecer agora. Ó. Se eu mover o meu mouse do jeito que eu estava movendo antes, ó, olha como é que está se movendo a setinha do mouse. Eu estou movendo a minha mão bem distante mesmo e não está movendo quase nada a setinha do mouse. Por quê? Porque está pesada agora a sensibilidade. Eu vou precisar mover bastante o mouse, vou precisar mover bastante a minha mão aqui com o mouse para a setinha poder se deslocar. Parece coisa que não é necessária, né? Parece coisa que não é importante, mas realmente isso aqui muda muito, tanto para o lenta como para o rápida, tá? Vai ter situações que você vai sim precisar colocar a sensibilidade no lenta, tá certo? Falo isso por experiência própria também, né? Eu trabalho com artes gráficas e eu particularmente uso bastante a sensibilidade do mouse.
Quando eu quero desenhar, por exemplo, uma parte que é bem precisa, eu coloco a acessibilidade no lenta, para eu não errar, para eu não passar muito daquele contorno, entenderam? Mesma coisa também para jogos. Isso aqui é mais para jogos de FPS, tá? Jogos de tiro e tudo mais, né? Aí as pessoas preferem usar a acessibilidade no rápida, para a setinha poder se mexer mais rápida, né? Conforme você for mexer na sua mão. Entenderam? No meu caso aqui, e no caso de vocês, né, como a gente não está jogando e nem usando nada referente a artes gráficas, vamos deixar a velocidade aí no médio. Tá? Lembrando sempre de ir aplicando, para ele poder manter essas configurações aí que vocês forem fazendo. Pronto. Tá? Esse segundo grupo aqui, gente, apontar para o botão padrão, esse aqui é besteira. Esse aqui absolutamente não vai mudar em nada na nossa vida. Então a gente pode pular isso aqui. Isso aqui a gente usava antigamente, mas isso aqui hoje em dia não tem mais necessidade não. Depois vocês vão entender o porquê mais para frente. Tá? Grupo visibilidade. O que acontece aqui, gente? Exibir rastro do ponteiro. Esse exibir rastro do ponteiro aqui, se eu marcar essa opção, ó, assim que eu mover o meu mouse, olha lá, repara, não está enxergando muito por causa disso aqui, tá? Tá no longo, ó. Se eu clicar aqui em aplicar, olha lá, não sei se vocês estão vendo, mas existe um rastro que aparece aqui, ó, em volta do mouse. Para onde eu mexer o meu mouse aqui, ele vai fazer a movimentação dele, ó. Vai aparecer um rastro conforme eu for movendo o meu mouse, tá certo? Não sei se está aparecendo muito para vocês isso aí, devido ao programa de gravação que eu estou fazendo aqui, né? Para mim aqui está aparecendo bem pouco, tomara que esteja aparecendo para vocês aí. Porque o certo era para aparecer bem distante esse rastro mesmo, tá? Que nem tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo esse íconezinho aqui? Ele mostra tipo um rastro da onde o seu cursor passou, tá certo? Se eu tivesse colocado essa setinha no curta aqui, ó, aí sim esse rastro ficaria bem pequenininho, como já tá aqui no meu, tá certo? É porque o programa que eu estou usando aqui, eu acho que ele está bloqueando esse rastro do ponteiro. Mas, se tiver aparecendo para vocês na hora de visualizar, tá de boa. Testem no computador de vocês aí, tá, gente? Não esqueçam de ir ouvindo, vendo e depois praticando. Se possível, fazer os três ao mesmo tempo, né? Ver, ouvir, ver e já fazer no seu computador para poder já ir praticando aí na hora. Tá certo? Eu particularmente detesto essa opção aqui, porque isso aqui dá uma dor de cabeça desgraçada em mim. Então, eu sempre deixo isso aqui desmarcado, mas fica à vontade aí para poder utilizar, caso isso não te atrapalhe aí, né? No seu dia a dia. Beleza, gente? Outra coisa aqui também, ó, ocultar ponteiro ao digitar. Isso aqui também não vai mudar muita coisa na nossa vida, mas é interessante passar para vocês, porque se a gente deixar essa opção aqui marcada, ó, ocultar ponteiro ao digitar, isso significa o quê? Isso significa que sempre quando você for digitar alguma coisa, em qualquer programa aí, né, em qualquer lugar, a setinha do seu mouse, esse ponteiro do seu mouse aqui, ó, ele vai sumir. Só isso, não vai mudar mais nada, ele só vai simplesmente sumir, vai escafeder-se. Vamos ver aqui um exemplo? Eu vou abrir aqui o bloco de notas, vou acessar aqui o programinha do bloco de notas, aí, e vou digitar alguma coisa, ó. Reparem que assim que eu começar a digitar, cadê o cursor do mouse? Sumiu. Para ele aparecer de novo, basta eu mover o mouse, ó. Vou mover e pronto. Apareceu a pessoinha aqui, ó. Beleza, gente? Vou digitar de novo, ó. Sumiu. Tá certo? Não muda basicamente nada, mas tem essa situação aí. Beleza? Se eu desmarcar essa opção de ocultar o ponteiro, ele vai simplesmente continuar a aparecer, certo? Vou marcar aqui de novo. E a última opção aqui dele, ó, mostrar local do ponteiro quando o CTRL for pressionado. Isso aqui já é mais legal, isso aqui já é mais interessante. Mas, inclusive, para os seus papais, mamães aí, para os seus vovós aí que geralmente tem uma certa dificuldade, né, em mexer com um computador, mais exclusivo aquela parte de saber da onde está o cursor do seu mouse. Parece coisa boba, né? Mas na verdade não é não, quer ver só? Por exemplo, se eu estou aqui com a minha área de trabalho aqui pronta para poder ser utilizada, eu estou com o cursor do mouse
aqui aparecendo, né? Estou utilizando, mas vai ter uma certa hora que você vai estar mexendo e aí do nada, ó, você não sabe onde é que está o cursor do mouse. Onde é que está o cursor do mouse? Para vocês aí, eu acho que vocês devem estar mais ou menos tendo uma noção de onde é que ele está, porque o programa de gravação que eu estou usando, ele meio que marca o ponteiro do mouse uma bolinha amarela. Vocês devem estar vendo ela aí na hora de visualizar o vídeo. Então, acho que vocês devem estar vendo mais ou menos onde é que ela está, né? Mas se não tivesse, como é que a gente ia ver onde é que está a setinha do mouse? Ia ficar meio difícil, né? Então, para isso, a que a gente tem é essa opção do Ctrl. Porque reparem que agora, se eu for apertar o Ctrl, ele vai aparecer essa opção aqui que eu estou marcando. Vou marcar aqui ela, vou aplicar e vou fazer o mesmo esquema. Ó. Vou mover o mouse e quando eu não estiver visualizando a setinha, se eu não quiser ficar procurando ela que nem um retardado, a gente aperta o Ctrl e pronto. Ó. Olha lá. Ele meio que vai sinalizando, né? Ele vai marcando. Tomara que esteja aparecendo para vocês aí. Não sei se o programa ele vai tirar, né? Não sei se ele vai fazer alguma doideira aí, mas olha lá, ó. Tá aparecendo a sinalização da onde está a localização do mouse. Tá sinalizando ali, ó. Então agora eu sei que a minha setinha, ó, tá aqui. Olha lá. Olha ele marcando ali onde é que está o cursor do mouse. Beleza, gente? É assim que funciona, tá? Recomendo deixar essa opção marcada. Por incrível que pareça, vai ter situações que vocês não vão estar achando o mouse. Falo por experiência própria também. Então, deixa marcado e pronto. Tá? Vai aplicando aí, né, para manter as configurações. Aba roda agora. A última aba aí da nossa configuração no mouse. Aqui acontece o seguinte, gente. Temos dois grupos, rolagem vertical e rolagem horizontal. A única coisa que ele vai fazer é o que o próprio nome já diz, rolar a página, seja no sentido vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, ou na horizontal, de um lado para o outro. Tá? A gente utiliza geralmente o rolagem vertical, né, para descer ou para subir. Hoje em dia quase não utilizamos mais essa rolagem horizontal aqui não, só para alguns programas exclusivos mesmo. Tá? Mas o que acontece aqui? Ó? Rolagem vertical. Gire a roda um ponto para rolar, ou seja, se eu der apenas uma partezinha para baixo, uma rolagem para baixo, esse número de linhas aqui significa o quê? Que uma rolagem que eu dê para baixo, ele vai rolar 3 linhas de uma vez só a sua página, ou seja, 3 linhas de conteúdo serão abaixados para você poder ver o restante. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu vou acessar qualquer coisa aqui que esteja aqui, ó, todos os programas. Vou deixar o mouse parado aqui, nessa barra de rolagem. A gente sabe que para descer ou subir uma certa listagem, eu posso ou usar a barra de rolagem, né? Posso mover ela aqui, posso descer uma linha de cada vez, ó. Uma por uma, né? Ou subir uma por uma. Ou a gente pode simplesmente rolar com o botão do meio. Olha lá. Posso rolar para baixo ou para cima, né? Só que reparem que se eu fizer apenas uma rolagem para baixo, ó, olha lá, reparem que ele desceu justamente, olha lá, as 3 linhas que ele está dizendo aqui, ó, a cada rolagem 3 linhas, seja para baixo ou seja para cima, olha lá. Mas se eu quiser mudar isso, por exemplo, eu quero que a cada rolagem que eu dê, ele não desça ou suba 3 linhas, e sim, sei lá, 10 linhas de uma vez só. Então eu venho aqui e troco isso aqui para 10, ó. Mudei para 10, apliquei, esperei ele carregar, que ele vai demorar um pouquinho mesmo para fazer esse registro, e pronto. Se eu vier aqui agora no menu iniciar e for lá em todos os programas, olha o que acontece agora se eu fizer apenas uma rolagem para baixo, ó. Olha lá, estou aqui em acessórios, né? Vou fazer uma rolagem para baixo, ó. Ó, ao invés dele vir para cá, para Circuito Wizard, que é as 3 linhas que ele teria que descer no padrão, ele desceu 10 de uma vez só. Estão entendendo, gente? Ao invés dele rolar apenas 3 linhas aqui, ó, parar aqui, né? 3 linhas. Não, ele desceu 10 linhas de uma vez só com uma rolagem que eu dei com o mouse, tá certo? Ó, uma rolagem foi 10 linhas, mais uma rolagem, 10 linhas, tá? Isso aqui é útil para quem usa muito sites de notícias, né? Caso você queira descer mais linhas de uma vez só.
Ao invés de ter que ficar rolando várias e várias vezes, com apenas uma rolagem para baixo, pronto, já resolveu a situação. Eu particularmente recomendo muito utilizar, ao invés de você escolher as linhas que você quer, né, fazer uma contagem que você queira e colocar aqui, a gente pode simplesmente marcar essa opção aqui de baixo, ó, uma tela de cada vez. O que significa isso aqui? Ó? Marquei, vou clicar em aplicar. Espera ele carregar, foi. Ó, isso significa o seguinte, ó, tô aqui em todos os programas de novo. Eu vou colocar aqui embaixo não, aqui em cima, perdão. E aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui essas opções nessa lista de Axis até o OneNote, certo? Tudo que está aqui, gente, são as opções da tela que eu estou vendo agora. Então isso significa, se essa opção está marcada aqui, ó, se eu der apenas uma rolagem para baixo, basta uma rolagem para baixo e ele vai descer todas essas opções aqui para vocês, ou seja, ele vai começar a visualizar a partir do OneNote para baixo. Quer ver só? Vou rolar para baixo, ó. Pronto. Uma rolagem que eu dei para baixo e pronto, ó. Agora ele está de OneNote até o outro lá embaixo. Ou seja, ele desceu toda a listagem que estava aparecendo nessa tela aqui do meu menu. Entenderam, gente? Mais uma rolagem, olha lá. E ele desceu toda a tela de uma vez. Repare que ele não realmente desceu tudo de uma vez, porque não tinha mais opções para baixo, né? Ele parou a 15, 8 games. Não tinha mais do que isso aqui, não. Tá certo? Então, ó, de novo. Estou aqui em cima, de Axis até o OneNote. Uma rolagem para baixo e pronto. Ele desceu a tela toda de uma vez e agora nós estamos de OneNote até o restante aqui embaixo. Show? Ok? Dúvidas, perguntas, traumas até aí? Acho que nenhum, né? Só o sono mesmo que deve estar batendo forte aí, mas não dorme não, calma aí. Calma aí que vai ficar mais interessante. Certo? Então, ó, rolagem horizontal. Eduardo, acho que ele deve estar dormindo, né? Sai do Crossfire aí, Eduardo. Tá de sacanagem? Presta atenção na aula aqui, pô. Sai do Free Fire aí também. Pensa que eu não sei, né? Tô de olho, hein? Vai. Tem um terceiro olho aqui na testa, irmão. Tá de bobeira? Vai vendo. Então, ó. Rolagem horizontal aqui, como eu disse para vocês, a gente não utiliza mais hoje isso aqui hoje em dia. Na verdade, utiliza, mas só para programas especiais mesmo, programas exclusivos. A gente geralmente não utiliza essa rolagem horizontal aqui, não. Então, gente, o que nós iremos fazer agora? Finalizando essas 4 abas aqui de configurações, vamos dar OK, terminamos nessa parte aqui de configuração do mouse. Lembrando que essa aba de hardware não vem ao caso aqui agora, né? Isso aqui é mais parte de avançada, curso de montagem, manutenção e tal. E vamos dar OK aqui e seguir em frente. Beleza? Então, olha só, gente. Primeira coisa aqui, ó. Voltando lá no painel de controle, vamos agora acessar a configuração do teclado. Só que essa configuração do teclado que eu vou falar para vocês, ela não é a parte física do teclado, tá certo? Ela é a parte de comportamento mesmo, a parte de reconhecimento da escrita. Exemplo, ó, vou vir aqui na opção de região e idioma e reparem que aqui em região e idioma nós temos aqui a aba formatos, que é para a gente poder trocar a forma que você quer visualizar aqui, por exemplo, a data e a hora do seu computador. Ó. Como a gente sabe, por padrão, a data ela vem naquele formato, né, de data de dia, / mês, / ano. Formato de 2 casas, né? E em 4 aqui no ano. 2 casas para o dia e para o mês e 4 casas para o ano. Só que se a gente quiser mudar isso, inverter o ano para que ele fique aqui no início, aí depois o mês, depois a data, não importa. Caso você queira configurar essa exibição aqui da sua data e hora, a gente pode vir aqui, ó. Data abreviada, que é a forma que você quer visualizar aqui no seu sistema. A gente pode trocar. Olha a quantidade de opções que a gente pode utilizar aqui. Tem barra, né? Separação por barra, por traço, por ponto. A gente pode inverter, ó, pode ficar o ano na frente. Olha que bizarro que vai ficar, ó. Ano, traço mês, traço dia, né? Vou clicar aqui em aplicar, ó. Olha lá. Pronto. Trocou aqui a configuração da nossa data. Tá certo? Olha como é que ficou. Ano, traço mês, traço dia. Certo? Podemos utilizar essas outras opções aqui também, de ponto, se quiser. Enfim, vocês podem escolher qual que vocês quiserem aí. Eu vou voltar para o normal, que é o que a gente geralmente usa mesmo. E tá aí. Tem essas outras configurações aqui, né, que é a data por extenso. Isso aqui, besteira, a gente
precisa estar se aprofundando nisso aqui, hora por extenso, primeiro dia da semana, a gente sabe que a nossa semana começa domingo, mas você poderia estar trocando aqui para um outro dia, não vamos fazer isso também. Se a gente quiser, pode mudar o idioma desse formato, a gente está usando aqui o formato português, né? Mas se eu colocar russo, por exemplo, olha que doideira que vai ficar, ó, russo. Olha lá, clicar em aplicar. Tá vendo? Vai ficar diferente o nosso formato e mais ainda o primeiro dia da semana, né? Olha como é que ficou. Com as entendeu? Essas opções aí que tem no primeiro dia da semana. Você vai poder escolher. Eu, como manjo dos russos, eu sei que cada um desses daqui é um dia da semana, tá certo? Porque pai aqui é brabo, vocês sabem, né? Vou voltar aqui para o formato Brasil, português. Português de Portugal. Não, português do Brasil. Beleza? Só que, gente, a configuração que eu quero fazer com vocês com o teclado, ela fica onde? Ela fica aqui, ó, teclados e idiomas. Bem óbvio, né? Alterar teclados. E olha só, temos aqui o idioma de entrada padrão. O que significa o idioma de entrada, gente? Isso aqui é a forma que você vai utilizar o seu teclado. Exemplo, existem algumas teclas do seu teclado que, se você não estiver utilizando aqui o idioma adequado, ele não vai conseguir reconhecer. Sabiam disso? Por exemplo, o cedilha, o C com cedilha, né? Esse C com cedilha aqui, ele não funciona se a gente estiver, por exemplo, utilizando o formato ABNT1. Porque o ABNT1, ele é antigo, ele é tão antigo que a gente não tinha ainda, ele não reconhece alguns sistemas, tá? Não são todos. Alguns computadores que são mais atualizados, eles ainda mesmo utilizando a ABNT1, ele consegue reconhecer o C cedilha. Só que, se eu estiver utilizando um computador diferente, um computador mais antigo, né, e tudo mais, ele não vai conseguir reconhecer esse cedilha aqui. Assim como aqueles terceiros caracteres também, lembram deles? Que eu já tinha falado um tempo atrás? Esses daqui, por exemplo, ó, vou apagar esse exemplo que eu fiz aqui. Por exemplo, essa bolinha aqui, olha lá, de numeração, né? De primeiro, segundo, terceiro. Né? Essa bolinha aqui que a gente usa, de primeiro, segundo, terceiro. Aquela abreviação de professor, não tem quando a gente coloca prof e a bolinha, e aquela bolinha de professor? Assim como professora também, né? Esse Azinho aqui. Esse Azinho, gente, assim como esse Ozinho aqui, ou assim como essa bolinha aqui, isso é referente aos terceiros caracteres que eu estou falando. Mas eles não serão reconhecidos, você não vai conseguir colocar essa bolinha, ou esse Azinho, ou esse Ozinho aqui, se você estiver usando o ABNT1. Só que aquilo que eu falei com vocês, né? Ué, como é que eu estou aqui com o ABNT1 e mesmo assim eu estou conseguindo utilizar? Porque o meu sistema, ele é atualizado. Existem alguns sistemas do Windows que, se não tiver uma certa atualização dele, uma certa configuração, ele não vai reconhecer nem esses terceiros caracteres, esse daqui, né? Assim como o cedilha também, o C cedilha. Entenderam? Então, por via das dúvidas, para a gente não, né, ter esse risco aí de não reconhecer, a gente precisa usar o idioma, o padrão de idioma que a gente utiliza hoje em dia, o mais atualizado, que é qual? É esse português Brasil aqui, ABNT2, que é a nova versão dele. E onde é que a gente encontra esse ABNT2? Será que eu vou ter que baixar da internet ou instalar alguma coisa assim? Não, gente. Ele já vem aqui incluso no seu sistema, os mais novos, né? E como é que a gente faz isso? Aqui, ó, adicionar. Clicando aqui no botãozinho adicionar, a gente tem vários idiomas aqui que a gente pode utilizar. Lembrando, né, que se você escolher um idioma aqui diferente, ele vai ter alteração na escrita do seu teclado. Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar o português Brasil ABNT2, tá? Vamos tirar esse padrão 1 aqui e colocar o 2 como padrão. Marquei, dei OK e pronto, ó. Só que é o seguinte, não basta fazer apenas isso não, porque o que vai valer não é o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui em cima. Ó. É aqui que ele vai fazer a habilitação que você quer, aqui que ele vai registrar. Então, se eu quero utilizar esse ABNT2 que eu coloquei aqui, é só eu vir aqui agora, ó, e escolher ele. Se eu não tivesse adicionado ele nessa opção aqui, ele não iria estar aparecendo aqui, tá, gente? Eu só estou conseguindo ver ele aqui porque eu adicionei ele aqui embaixo, tá certo? Então,
Ah lá, Português Brasil, ABNT 2 e pronto. A partir de agora, se eu clicar em aplicar, eu vou estar conseguindo reconhecer o meu cedilha, seco cedilha, professor, professora, tudo direitinho, independente do Windows, da versão do Windows, né, que você estiver usando. Independente da versão que você estiver usando, ele vai conseguir reconhecer tudo se tiver no formato ABNT2. Fechou? Beleza? Então, é isso. Vou dar OK aqui. Fechar essa bagaça, que a gente não vai usar mais. Certo, gente? E vou clicar em OK e clicar em aplicar, né? E dar OK. Estão entendendo, né? Espero que sim. Lembrando, gente, eu vou falar isso com vocês com mais calma lá no grupo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, na hora que vocês estiverem praticando aí, né? Qualquer coisa que vocês não estiverem conseguindo fazer, que vocês não estiverem conseguindo entender, é só postar lá no grupo. Pode me mandar no PV também, se achar melhor. Mas eu particularmente prefiro que vocês mandem no grupo, por causa que é aquilo, né? A sua dúvida, a sua pergunta, pode ser que seja a de outro também, no outro coleguinha seu aí da sala. Então, por via das dúvidas, manda lá no grupo, que aí a minha resposta pode ser uma ajuda já para outros alunos aí também, tá certo? Mas qualquer dúvida, gente, não hesite em me perguntar. Lembra que eu falei com vocês algumas aulas atrás, né? Vocês estão aqui para aprender. De forma alguma, vocês têm que sair da aula com alguma dúvida. Se tiver dúvida depois, manda um WhatsApp lá para mim, no PV ou no grupo mesmo, de preferência no grupo, e aí a gente resolve isso aí fácil. Certo? Vamos para outra configuração aqui agora? Seguinte, próxima configuração aqui, ó, a gente pode fazer a respeito da data e hora, que é a data e hora aqui do computador, né? Por quê, gente? Muita gente pensa que essa data e hora aqui, ó, a gente pode mudar por aqui, pela área de notificações do Windows, né? Lembra que a gente viu isso aqui lá na primeira aula? Então, só que é o seguinte, essa exibição aqui da data e da hora que você tem, ela não é alterada, ela não é registrada, quer dizer, você consegue sim alterar a data por aqui, mas ela não é registrada no seu sistema. Então, um exemplo, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou trocar tudo, eu vou trocar ano, mês e data. Só que é o seguinte, para você poder trocar esses três, gente, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Vocês têm sempre que lembrar de começar pelo ano, tá? Vocês têm que mudar o ano para depois o mês, para depois a data. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho. Então, ó, vou começar pelo ano. Como é que eu faço isso aqui? Se eu estou em 2020, como é que eu faço para mudar para 2015, por exemplo? Será que eu vou ter que ficar que nem um doido voltando aqui vários meses até chegar em 2015? Óbvio que não, né? Porque já pensou? Eu quero ir lá para 1990. Né? Meio que absurdo você ter que ficar voltando por aqui. Então, é o seguinte, vocês vão clicar aqui no meio, ó. Aqui no meio, conforme você clica, ele vai alterando a exibição. Então, se eu estava em datas, em dias, eu agora estou em meses. Se eu estou em meses e clicar aqui no meio, ó, eu vou para ano. Entendeu? Ele vai sempre te mostrando para onde é que você vai, se você clicar, ó. Se ele está dizendo aqui 2010-2019, quer dizer que um clique ele vai me dar um agrupamento de anos, de 2010 a 2019. Olha lá, de 2010 a 2019, de 2000 a 2009, de 2050 a 2059. Ele agrupa para vocês os anos, tá? E ó, isso aqui é o limite que você tem de alteração. Mais do que isso, ó, tô clicando, ele não muda. Para aqui. Beleza? Então, ó, eu quero aqui, por exemplo, 1990. Vou colocar aqui então 1990. Tá aí. Olha lá. Vou escolher agora o mês. Olha como é que conforme você vai clicando, ele vai trocando a exibição, né? Então já escolhi o ano, vou escolher agora o mês. Colocar aqui, sei lá, colocar agosto. E vou escolher a data. 14. Pronto. 14 de agosto de 1990. Sei lá que data é essa, que ocorrência foi essa aí, mas foi a data que me veio à cabeça. Então é o seguinte. Agora que eu já troquei a data, eu quero registrar ela aqui no sistema. Só que, se eu clicar aqui fora, tudo que eu fiz, gente, foi em vão. Não aconteceu nada. Por quê? Porque, é como eu disse a vocês, essa forma de configuração aqui, ela não é registrada, é só para você poder ver ela no seu sistema, só que ela não é registrada no Windows. Para você poder registrar essa configuração aqui, então, seja a data ou a hora você nem consegue mexer, né? É só visualizar mesmo. Então, para trocar isso, ou vocês vêm por aqui,
alterar configurações de data e hora. Olha lá, vai aparecer a janelinha para vocês poderem configurar. Ou vocês vêm pelo painel de controle, que vai dar a mesma janela para vocês, ó, data e hora. E pronto, tá aí. A mesma janela que a gente tinha visto agora há pouco. Certo? Então, acessando essas configurações aqui, é só através daqui que você consegue trocar, tá, gente? Eu vejo muito aluno aí mexendo aqui embaixo, trocando a data aqui, e na hora de clicar fora não adiantou de nada. Aí vai ele ter que vir aqui de novo e habilitar. Tá bom? Então, ó, vindo aqui na janela data e hora, nós temos aqui o botãozinho, alterar data e hora. E aí nós temos a mesma exibição, que é o quê? A data, depois o mês, depois o ano. É só você trocar, no mesmo esquema que eu mostrei aqui embaixo, tá? Eu fiz aqui embaixo primeiro, só para vocês poderem ver que não adianta. Mas tem que fazer o mesmo processo aqui agora. Começar pelo ano, depois o mês, depois a data. Então, ó, cliquei aqui no meio. Vou clicando, vou alterando a exibição ali do que eu quero e vou escolher o ano que eu quero agora. Vou colocar, por exemplo, 2000 dessa vez. Olha lá, o ano de 2000, o mês de outubro, no dia 10. Olha lá. Vou aproveitar e vou trocar a hora também. Vou colocar 3 da tarde, 15 horas, 20 minutos e 10 segundos. Olha como é que o ponteiro ele já vai trocando conforme a gente vai alterando, né? Legal. Vai dando ok. Ok de novo. E pronto. Agora sim ele registrou, gente. Deu para entender? É só dessa maneira que vocês vão conseguir registrar as ações que vocês querem de data e hora. Tá certo? Vou clicar lá para trocar de novo. Podemos fazer por aqui também, né? Ao invés de vir aqui no painel de controle, mais rápido. E vou voltar aqui a data para onde estava antes. 2020. Mês de abril, já esqueci a data, me ajudem aí. 4, né? Isso. Não liga não, que o papai aqui é meio velhinho, vocês sabem, né? Data aqui, ou a hora, né? Deixa eu ver que horas tem. 9h47. Inclusive, tá quase na hora de vocês, hein? Assim que eu terminar aqui, eu estou postando aí no grupo aí de vocês. Certinho. E é isso. Apliquei, ok. Tá aí, ó. 9h47, 4/4 de 2020. Ok, gente? Então, é isso. Vamos para uma última configuração? Uma última configuração que a gente pode fazer que é bem interessante também é essa parte aqui de programas e recursos, ó. Programas e recursos é muito fácil. O próprio nome já diz, né? Programas e recursos, você consegue desinstalar qualquer programa ou aplicativo ou jogos, lembrando que o jogo também é um programa, né, gente? Mas só para poder entender melhor. Programas, jogos, qualquer coisa que você tenha instalado no seu sistema e queira desinstalar ele, por qualquer motivo, seja porque você não gostou, ou porque deu problema, está corrompido, está com alguma coisa assim, você pode desinstalar tranquilamente por aqui, ó. A partir dessa listagem aqui, olha o quanto de coisa que nós temos aqui no nosso computador, né? Programas instalados e tudo mais. Então é o seguinte, caso eu queira desinstalar qualquer um desses programas aqui, é só a gente clicar nele. Por exemplo, vou excluir aqui o WinRAR, que é um programa que eu não uso muito, então eu posso excluir ele tranquilamente. Vou excluir esse WinRAR daqui, ó. Como é que eu faço isso? Seleciono ele e lá em cima nós temos a opção de desinstalar. Clicando aqui em desinstalar, ele vai te fazer uma pergunta: continuar a desinstalação do WinRAR? Sim ou não? Clicou em sim, ele vai fazer o processo de desinstalação. Clicou em não, ele vai cancelar. E, gente, isso serve basicamente para todos os programas, tá? Qualquer programa ou jogo que você queira desinstalar, vai ser o mesmo procedimento. Clica nele, clica em desinstalar e ele vai te dar a mensagem. A única coisa que muda, gente, é a forma que ele vai te passar essa mensagem, a forma que ele vai te mostrar essa opção aqui de sim e não, tá certo? Para o WinRAR foi essa janelinha aqui. Vou clicar em sim e pronto. Olha lá, você precisa reiniciar o computador, né, o sistema, para desinstalar o programa completamente. Beleza, vou dar ok. E tá aí. Já desinstalei ele, ó. Não tá mais aparecendo aqui no meu sistema. Só que, para ele estar de fato 100% desinstalado do sistema, eu tenho que reiniciar o computador.
tá? Aí vocês fazem isso aí depois para poder testar. Vou para um outro aqui agora, ó. Fazer aqui, sei lá, esse iTunes aqui, ó. Nem sei porque esse de acho tá aqui também, mas enfim. Ó, clicar em desinstalar. Olha como é que a mensagem já mudou. Olha como é que a janelinha mudou. A mensagem não, né? A forma que ele te apresenta isso, ó. Mas a mensagem é a mesma. Tenho certeza que deseja desinstalar o programa? Estão entendendo, gente? A única coisa que muda é a janelinha. Tanto é que, ó, se eu vier aqui em Microsoft Office, que é o programa, né, que a gente vai usar daqui a pouquinho, Word, Excel, PowerPoint, é os programas de escritório que a gente vai usar daqui a pouco, nas próximas aulas. Vou clicar aqui em desinstalar, ó, e olha como é que a forma que ele vai me dar a mensagem mudou completamente. Já é outra janela, outras cores, mas a mensagem é basicamente a mesma. Iremos remover do computador os programas e arquivos que você solicitou. Pronto para desinstalar? Aí você decide, tá? Não vou desinstalar, porque, né, a gente usa. E tá aí. Beleza, gente? Uma última coisinha aqui é o seguinte. Ao invés de você desinstalar, você pode estar também reparando. Você pode estar consertando o seu programa por aqui. Muita gente não sabe disso. Por exemplo, ó, vamos supor que esse programa aqui, iTunes, ele esteja dando problema, esteja corrompido, esteja fechando do nada, né? Existem situações assim, que a gente está usando o programa e do nada ele fecha, dá uma louca lá e ele fecha o programa. Ou dá uma mensagem de corrompido, né? Algum arquivo do programa corrompido e tudo mais. Para você não precisar desinstalar o programa e instalar de novo, nós temos aqui em cima a opção de reparar. Clicando aqui em reparar, nós temos aí a opção dele fazer a reparação do programa. Olha lá. Espera ele carregar e ele vai te dar aí as ferramentas para você poder reparar o seu programa. Ou mesmo o próprio Windows vai fazer essa reparação para você, tá? De acordo com o programa. Tem programa que já repara na hora, sem você precisar mexer em nada. Tem programa que ele vai te dar algumas mensagens para você poder fazer essa reparação aí dele. Certo? Vou cancelar aqui que está demorando pra caceta. E pronto. Beleza, gente, mas basicamente é isso. Uma outra funcionalidade que nós temos aqui também é o seguinte, ó. Se eu quiser, eu posso também acrescentar complementos a um programa. Muita gente não sabe disso, isso aqui é interessante. Quer ver só um exemplo? Aqui, ó. Voltando aqui para o iTunes. Nesse iTunes aqui, se eu não quero nem desinstalar ele e nem reparar ele, consertar ele, eu posso alterar algum componente dele. Então, por exemplo, clicar aqui em alterar. Olha lá, eu posso aqui fazer a opção de reparar e de remover, né? No caso aqui ele não fez o que eu queria, que era me dar alguns complementos. Tem programas que realmente não tem, né? Esse iTunes não tem, pensei que ia ter, mas não tem. Vamos ver um outro aqui. Microsoft Office. Microsoft Office com certeza vai ter, ó. Clicar aqui em alterar. E ó, eu vou ter aqui a opção de reparo rápido e reparo online. Se eu colocar aqui, gente, em reparo online, ele vai fazer duas coisas. Ele vai fazer a reparação do seu programa, caso tenha algum problema nele, e ele vai te dar também algumas opções a mais de componentes, que é o que eu falei com vocês, né? Por exemplo, tem alguns programas de escritório do pacote Office que não vem à vista para vocês quando você instala o programa, mas ele está lá inativo, está lá desativado. Caso você queira utilizar ele, você pode vir aqui. Eu não vou porque vai demorar muito, mas se eu quisesse, poderia fazer isso aqui, ó. Vim aqui, reparo rápido não, tá? Se você vier aqui em reparo rápido, ele vai fazer o conserto aí dos seus programas e só isso. Mas se você vier aqui em reparo online, ele vai fazer essas duas coisas para você. Ele vai consertar e depois ele vai te perguntar se você quer acrescentar alguns componentes a mais que ele contém. Beleza, gente? No caso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui demora bastante. Vou cancelar. E é isso. Tá certo? Dúvidas e perguntas? Se tiver, posta lá no grupo, hein, galera? Não dá mole, não. Vamos só fazer uma outra configuração aqui rapidinho. Dá tempo, falta 7 minutos ainda. Uma outra coisa aqui, ó. Vou voltar aqui para o painel de controle. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês hoje ainda, que é bem interessante também, inclusive eu quero que vocês façam isso no computador de vocês, que é aqui, ó, opções de energia. Isso aqui é mais utilizado ainda em notebooks. Para vocês aí que usam notebook, o netbook, não sei o que vocês usam aí, mas quem usa mais notebook vai usar bastante essa configuração aqui, ó, que é o quê? Reparem que nós temos aqui basicamente 3 planos. Ignorem esse plano personalizado aqui, tá? Esse aqui é o que criei, mas
Isso aqui não vem no nosso caso aqui não, depois a gente vai aprender a criar planos. Mas por enquanto eu quero só que vocês se liguem nesses 3 planos aqui, que já existem no computador, já vem criado, que é o equilibrado, recomendado, alto desempenho e economia de energia. O que acontece aqui, gente? No equilibrado, que é o que ele fala que é mais recomendado, é por quê? Porque ele vai fazer justamente o equilíbrio entre o desempenho do computador e o consumo de energia. Ou seja, se você quer que o seu computador não gaste muita energia, mas não quer também que ele fique muito lento, né, ou fique travando, alguma coisa assim, você mantém ele no equilibrado, que ele vai tentar fazer um nivelamento aí entre o consumo de energia e o desempenho do seu computador. Agora, se você não tem problema com energia, ou seja, se você não tem problema em gastar muita energia da sua casa ou do seu notebook, da bateria, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o notebook a gente pode usar ou na bateria ou na tomada. Se a gente estiver num carro, por exemplo, utilizando o notebook, é óbvio que vocês vão dar prioridade ao quê? A economia de energia, né? Porque se a gente manter aqui no alto desempenho, ele vai estar consumindo tanta energia no seu computador, né? Ele vai estar fazendo tanto processamento nele, que vai acabar rapidamente a sua bateria. Então, para evitar isso, para ter mais tempo de bateria, para consumir menos energia, a gente manteria a economia de energia, que é o que ele fala aqui, né? Economiza energia ao reduzir o desempenho do computador aonde for possível. É claro que ele não vai fazer isso em coisas que não pode, né? Que vai afetar demais o seu processamento, o seu desempenho. Mas no que ele puder, ele vai economizar, ele vai reduzir o desempenho. Certo? Agora, tá na sua casa, tá com o notebook ligado na tomada, ou o seu computador, né? E você não tem problema em consumir muita energia, temos aqui o alto desempenho. Que aí ele vai dar prioridade ao desempenho, só que é aquilo, né? Vai consumir mais energia. Certo? E o equilibrado, que é o que eu falei com vocês, né? Vai fazer o nivelamento aí entre o alto desempenho e economia. Então, por causa disso, eu particularmente mantenho sempre o equilibrado marcado. Caso você queira trocar alguma configuração dele, gente, nós podemos também. Por exemplo, ó, o equilibrado. Mesmo eu utilizando o equilibrado aqui, eu posso fazer certas configurações. Aqui, ó, alterar configurações do plano. Como, por exemplo, a gente pode escolher aqui o tempo que você quer que o seu monitor desligue, caso ele fique muito tempo ocioso, né? Por exemplo, se depois de, sei lá, 10 minutos com o computador parado, ou seja, você está há 10 minutos sem fazer nada no computador, ele está parado, ele vai desligar o seu monitor, tá certo? Depois de 10 minutos. Agora, se você quer que depois de meia hora, depois de 30 minutos, o seu computador entre em modo de suspensão, o que é suspensão? Suspensão, gente, não quer dizer desligar, tá? Prestem bem atenção nisso. Tem muito aluno aí que confunde suspensão com desligar. Se fosse de fato desligar, estaria aparecendo aqui desligar. Porque o ato de você desligar o computador é você fechar tudo o que você está fazendo e encerrar o seu computador, encerrar o seu sistema. Ou seja, ele vai cortar totalmente a energia do seu computador e vai zerar tudo que você estava fazendo. Não é o nosso caso aqui. A gente quer suspender a atividade do computador depois de 30 minutos com ele parado, né, sem fazer nada, que é para ele fazer o quê? Ele vai manter o seu computador ligado, tudo que você está fazendo vai continuar aberto, essa janelinha, por exemplo, vai continuar aberta, tudo que eu estou usando aqui embaixo vai continuar aberto, internet, filmes, jogos, seja lá o que for. O que você estiver fazendo, ele vai continuar aberto. A única coisa que ele vai fazer, gente, é fazer o quê? Ele vai reduzir a energia do seu computador. Ou seja, ele vai desligar tudo que ele pode desligar, que não afete o desempenho, né, o processamento do seu computador. Por exemplo, ele vai desligar o seu monitor, né, depois de 10 minutos, e depois de 30 minutos ele vai desligar também o seu mouse, o seu teclado. Vocês vão reparar isso. Vocês vão reparar que assim que ele entrar em suspensão, a luzinha do seu teclado ele vai apagar. Certas coisas do seu computador, certos equipamentos do seu computador vão ser desligados e outros que não podem ser desligados, né, para não afetar o rendimento do seu computador, o que você está fazendo, ele vai apenas reduzir a energia. Entenderam? Ao invés dele desligar, ele vai reduzir a energia do computador para poder gastar menos energia. Tá? Então, por exemplo, você depois de 30 minutos precisou voltar, né? Ele está em modo de suspensão. Aí você quer voltar com tudo que você está fazendo no computador. Como é que a gente faz isso?
é só você mexer em qualquer coisa, gente. Ou mexe no mouse, ou digita alguma coisa no teclado. Mexer no mouse, vale lembrar isso, olha só. Quando você mexe no mouse, ele até volta, mas ele só volta, gente, quando você está apenas com o monitor desligado, tá? Vale lembrar isso. Se você só passou 10 minutos e ele só desligou o monitor, você pode apertar no teclado, pode mexer no mouse que ele vai voltar. Agora, se passar das meia horas que você configurou aqui e ele suspendeu o computador, mesmo que você utilize o mouse, às vezes ele não volta, tá? Tem certos computadores que ele volta só com o mouse, mas tem alguns outros aí, que inclusive é a maioria, que não volta só de você mexer o mouse, não. Ou você aperta qualquer tecla do teclado, ou você aperta o botão de ligar do computador. Sim, vocês podem utilizar a tecla de ligar o computador e desligar o computador para poder voltar do modo de suspensão. Tá certo? Que aí ele vai voltar com tudo o que você estava fazendo aberto. Ele vai voltar com a energia lá em cima de novo, né? Ele vai voltar a consumir a energia normal dele, ao invés de reduzir. Tá certo? Então, é assim que funciona. E cabe a você a configurar o tempo que você quer. O tempo que você quer para que ele desligue o monitor e o tempo que você quer que ele faça a suspensão do computador. Ok? Você que escolhe aqui. Vale lembrar que a cada opção de energia que você escolhe, aquele tempo muda, tá? Então, por exemplo, ó, o alto desempenho. Olha como é que ele mudou. Ó. No alto desempenho, são 15 minutos para o monitor desligar e ele nunca vai entrar em modo de suspensão. Ou seja, você pode ir lá para a China e ele não vai entrar em modo de suspensão. Ele vai ficar ligado eternamente. E haja energia, né? Para ele poder consumir. A conta de luz vai lá em cima. Economia de energia. Olha lá, são 5 minutos para o monitor desligar e 15 minutos para ele suspender o computador. Entenderam? Então, para cada plano ele muda, mas, independente dele mudar ou não, vocês podem trocar tranquilamente por aqui. Certo, galerinha? É isso. Eu vou voltar aqui para o equilibrado, vou voltar para o tempo padrão dele. O padrão dele não é nunca não, tá, gente? No equilibrado não, foi eu que mudei isso aqui. O padrão dele é isso aqui, ó. No plano de energia equilibrado, o desligar vídeo fica a 15 minutos e a suspensão fica a 30 minutos. Beleza? Esse que geralmente é o normal dele. Vou salvar e pronto. Acabamos por hoje. Tá certo, galera? Então, prazer estar aí de volta com vocês, mesmo que de forma online, né? Não podendo estar vendo a carinha bonitinha de vocês aí, fofinhas. A gente tá firme e forte aí, em forma de vídeo. Vou fechar aqui a janela e terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Algumas coisas nós já vimos, né? Vale lembrar que eu fiz um resumo no início da aula sobre tudo que nós fizemos, para poder dar uma relembrada, já que já se passaram 15 dias aí, né? Meio mês, provavelmente vocês já esqueceram de algumas coisas. E é isso. Semana que vem voltamos ao normal. Lembrando, galera, que hoje vocês estão começando a aula 10 e 10 mais ou menos assim, né? Mas é aquilo que eu falei, ontem a gente perdeu um tempão aqui configurando os equipamentos, colocando tudo direitinho aqui para hoje a gente poder gravar. Não deu tempo da gente gravar ontem, senão teria começado a aula 8 horas mesmo, tá? Mas a partir de semana que vem, vamos começar bonitinho 8 horas, porque a gente vai estar gravando sempre um dia antes ou 2 dias antes, não importa, a gente vai estar gravando antes e postando para vocês exatamente no horário de vocês, que é 8 horas da manhã. Fechou, galera? Então, mais uma vez, prazer estar de volta com vocês. Beijos e abraços e até mais.